Qual o seu nome completo? Sara Gomes Rodrigues. A senhora é parente do acusado? Não, Tem com ele alguma relação que a impeça de dizer a verdade em juízo? não. Então, a senhora vai ser ouvida aqui, tem o dever de dizer a verdade, e o Ministério Público vai lhe fazer algumas perguntas. Sim. Senhora Sara, bom dia. Bom dia. Antes de iniciar a perguntar à senhora, eu sei que a senhora vai ter que visitar um lugar que é difícil, e eu vou pedir à senhora para ficar o máximo à vontade que a senhora pode. A senhora quer deixar a bolsa e o casaco em algum lugar? Para a senhora poder ficar um pouquinho mais em contato com o corpo, por favor? Perfeito. Ok. Obrigada. Hoje é dia 24 de setembro, a gente está aqui por volta de 9h07. Eu queria que a senhora fizesse muito contato com o senso de presença. Então, sente o apoio das costas da senhora na cadeira, o apoio dos isquios no assento, os pés da senhora no chão. A senhora está aqui no agora, no dia 24, tá? Eu sei que é um lugar difícil da senhora revisitar, e eu vou pedir para a senhora para visitar esse lugar o necessário, mas também com o senso de presença da senhora nesse aqui agora. Tudo bem? Tudo bem. A senhora sabe, então, que aqui hoje é instrução, né, do processo que diz respeito ao homicídio do Emerson Pereira Barbosa, né, o ex-companheiro da senhora, e eu queria que a senhora relatasse, no tempo da senhora, do que a senhora se lembra que aconteceu naquele dia. E eu vou começar já pedindo para a senhora esclarecer, no início do relato da senhora, de onde que a senhora estava vindo com o Emerson, quem estava no carro, e aí a senhora prossegue. Tudo bem? Tudo bem. Ok, no tempo da senhora. A gente estava na cidade de Piqui, num sítio, tinha ido para uma votação, que ele eleitor de lá, e a gente estava voltando, saímos umas 9, 8 e pouco da noite para 9 horas. Aí já chegando em casa, uns 1 quilômetro, 800 metros, 2 quarteirão de casa, a gente parou num sinal na rua Canoas e quando o sinal abriu, automaticamente ele arrancou o carro e seguiu a rua. Como era uma rua que tinha um decline, tipo uma subida, ele a, a pessoa saiu do condomínio, que é o Eric, e automaticamente fechou ele. Saiu no veículo, então, Sim. e fechou ele. E aí, o que aconteceu? Aí, no que ele fechou, ele freou. Eu estava com o meu filho no colo, que ele estava chorando. Aí a gente tinha parado, eu tinha colocado ele no colo para dar mamar, e eu estava com ele no colo. Qual a idade do filho da senhora à Ele época? tinha 2 anos. Aham. E no que ele freou, aconteceu uns xingos, e só que não abriu vidro nem nada. Os vidros dos 2 carros ficou fechado. Eu só ouvi o barulho. Não foi um barulho muito forte. E eu achei que ele tinha tomado um tiro na barriga, que eu vi muito sangue assim na barriga dele e não consegui saber onde que era que tinha acertado o tiro. No velório que eu fui ver que tinha sido um tiro na boca. Aí aconteceu lá, descontrolou o carro, chegou a bater no muro. Aí eu fiquei meia assim, desci do carro, não sabia se eu socorria ele ou se eu segurava meu filho. Aí desliguei o carro, peguei no pulso dele assim, ele já não tinha pulso mais, ele já tinha, acho que, falecido. E eu comecei a gritar socorro, socorro, corri para a rua, para cima, para baixo, não passava ninguém, e eu só vi o carro dele ser acelerado. A senhora está dizendo, então, que a senhora estava no carro, quando o marido da senhora tomou um tiro, e logo depois se perdeu o controle do carro, viu uma batida. A senhora é uma criança de 2 anos. Sim. Então, o estado, como é que era o estado emocional da senhora nesse momento? Quando a polícia militar chegou, quando o primeiro investigado da polícia chegou? Eu fiquei em estado de choque, paralisada com o que tinha acontecido. Uhum. A senhora conhecia esse motorista do carro antes desses fatos? Esse Não. motorista conhecia o Emerson? Não tinha nenhuma Não. ligação? Não. Ok.
E a senhora pode compartilhar sobre as consequências desse crime, né, na vida da senhora e como é que é o nome do filho da senhora? Emerson Júnior, Emerson Júnior, que hoje está com 8 anos. 8 anos? Não, 11. 11 anos. É. A senhora pode Perdão. compartilhar as consequências desse crime, no geral, né, financeiramente, emocionalmente? Sim, pelo que ele trabalhava, ele ficou uma pensão por morte, né, que foi adquirida depois de 2 meses. E aí eu venho vivendo disso. E meu filho tem muita dificuldade na escola, ficou com muito problema. Por ter experienciado isso, essa forma, né, o crime da forma como foi praticado, como que isso reverberou assim no comportamento da senhora, na vida da senhora? Alguma coisa mudou assim do que a Mudou. senhora deixou ou passou a fazer? Sim. Para mim também é bem complicado. Eu não consigo fazer coisas em casa, umas coisas básicas eu não consigo fazer. Sempre tem aquela cena, aquele momento, até que nos primeiros anos, assim, nos primeiros 4 anos foi bem difícil. Agora que eu venho tentando mais, mas não é a mesma coisa. Eu não sou a mesma, nunca fui mais. A senhora foi ouvida na Delegacia de Polícia Civil, depois foi ouvida aqui, né? Tem mais alguma coisa, senhora Sara, que a senhora tenha necessidade de compartilhar, de dividir, que a senhora entende relevante explicar? Eu quero que ele pague o que ele fez, né? Que ele não prejudicou só naquele dia, ele prejudicou uma vida toda. Eu entrei em depressão, eu tenho que fazer psicólogo, meu filho tem que fazer psicólogo. Ele prejudicou uma vida toda. E isso nunca mais vai voltar a mesma coisa. Sem mais perguntas por parte do Ministério Público. Muito obrigada, senhora Sara. Assistente de acusação tem perguntas? A defesa tem perguntas? Tem sim, excelência. Bom dia, senhora Sara. Bom dia. Um reprazer, né? A gente já se conhece. Meu nome é Tiago Vieira, eu patrocino a defesa do senhor Eric. Antes de começar as perguntas, mais uma vez, informo que a defesa solidariza com a senhora, com a dor da senhora, com a perda da senhora, entende? E que estamos aqui para fazer um julgamento justo, tá? Senhora Sara, eu queria só trazer alguns esclarecimentos, por gentileza. A senhora informou agora para a doutora promotora que seria o Eric, mas que o vidro do carro estaria fechado, Sim, correto? correto. E a senhora também informou que seria um horário noturno, perfeito? Perfeito. E o vidro, esse veículo possuía insufilme Tinha, Sim. era bem preto. e estava com o vidro levantado, bem preto. Sim. E como que a senhora poderia afirmar de forma categórica que seria o Eric se a senhora não conhecia o Eric? Sim, porque eu vi, na hora que os vidros estavam fechados, foi quando ele fechou e quando eles começou um xingamento. Perfeito. Aqui, o primeiro contato que a senhora teve foi com a Polícia Militar, correto? Que Correto. foi a lavratura do REDS, que está aqui nos autos processos, REDS 2016-021, 540-311-001, tá joia? Esse REDS ele é datado em 3/10/2016, a 1h39. Ou seja, supostamente, conforme consta na denúncia, esse evento fatídico, essa execução, ela ocorreu às 10 horas da noite. Então, basicamente, foi lavrado o BO a 1h40 da madrugada. Então, 10, 11, meia-noite, 3h40 posteriormente. E consta no dizer dos militares que a senhora falou o seguinte, conforme REDS, tá? Segundo a senhora Sara Gomes Rodrigues, esposa da vítima, que se encontrava no veículo, no momento do fato, eles estavam retornando do sítio da família e se deslocaram em direção à sua residência, pela Rua Canoas, quando um veículo Honda Civic cor prata, o qual não fora possível anotar a placa, tentou fazer ultrapassagem. Porém, devido ao local ser estreito, o seu marido ter obstruído a passagem, levou um tiro, que veio atingir seu marido na região do rosto, não sabendo ela informar com precisão as características do autor e da arma utilizada.
no momento do disparo, como o veículo estava em movimento. A senhora prestou essa informação para os militares nesse momento, 3h30 após esse evento fatídico, que não possuía as características tanto do acusado quanto da arma e que não anotou a placa do veículo, ou isso é uma mentira dos militares? Os militares inventaram... Eu confirmei com eles que era um Honda Civic prata. Tá, a minha pergunta é se a senhora confirmou. Isso que eu acabei de ler, a senhora confirma? Confirmo. Perfeito, muito obrigado. Aí, isso foi no dia dos fatos. E, posteriormente, pode ficar tranquilo, não precisa ficar... eu estou aqui de forma bem respeitosa. A gente está trazendo uma verdade real. E aí, posteriormente, tem um depoimento da senhora em delegacia, na Polícia Civil. A senhora foi intimada para prestar depoimento na Polícia Civil no dia 18 de novembro de 2016? Não me recordo. Excelência, eu posso mostrar para ver se ela reconhece o depoimento e a assinatura, por gentileza? Dá licença, Marcos. Isso aqui é um depoimento que a senhora prestou em delegacia. Eu queria ver se a senhora reconhece esse depoimento, se a senhora reconhece essa assinatura. Essa assinatura da senhora? Sim, Qual que é a data que está aí? dia 18 de novembro. Então, a senhora reconhece como sua a assinatura prestada no áudio de depoimento no dia 18 de novembro de 2016, na Polícia Civil, correto? Correto. Tá, joia. Nesse depoimento, consta palavras da senhora, tá? Que o motorista do Civic, cujas características físicas a depoente não sabe informar, permaneceu no interior do veículo, sequer abaixou os vidros, porque tinha película escura. Ele não parou para sair do condomínio. A gente estava subindo a rua e Emerson parou bruscamente. Não buzinamos, ele chegou e o Emerson xingou ele de filho da puta. A senhora confirma que a senhora disse isso? Não, eu confirmo que eles ficou no xingamento quando os vidros estavam fechados e freando bruscamente, porque ele freou na frente dele. Não tinha como, senão ele ia bater na traseira Não, dele. perfeito. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se a senhora confirma esses dizeres, cujas características físicas a depoente não sabe informar. Confirma? Sim. Muito obrigado. E aí, prosseguindo, 3 anos depois desse depoimento do curso das investigações, houve uma audiência de instrução e julgamento, na fase de pronúncia, que é a fase que antecede ao plenário. E a senhora prestou um depoimento, correto? Correto. Perfeito. E neste depoimento, foi a primeira vez que a senhora trouxe a informação de forma categórica que o executor teria sido o Eric. Perfeito? A senhora se recorda disso? Não me lembro muito Não? bem. Tá. E aí, eu fiz uma pergunta para a senhora de onde que a senhora teria tirado essas informações. E a senhora disse, foi na época de pandemia, foi por videoconferência, inclusive com a máxima vênia, de forma muito suspeita, mas prosseguindo, a senhora afirmou em depoimento, em audiência de instrução e julgamento, na fase de pronúncia, que não fez reconhecimento do Eric em delegacia, seja fisicamente ou mesmo por fotografias, que não foram apresentadas fotografias para você, sequer fotos do Eric na delegacia. A senhora confirma isso? Pois porque ele fugiu do local, ele não Não. prestou socorro, ele não parou. Perfeito, a minha pergunta não é essa, vou reformular. Eu estou perguntando se foi... Não precisa ficar olhando, pode ficar tranquila. Eu estou perguntando se foi apresentada a senhora... Você me permite? Claro. Senhora Sara, faça contato novamente com o senso de presença da senhora. Tá. Sente os pés da senhora no chão, a senhora está apoiada, a senhora não está desamparada. E lembra que hoje é dia 24 de setembro, a gente está na manhã do dia 24 de setembro, a senhora está aqui no agora. Lembra que a senhora tem corpo e tem espaço. Aí eu vou pedir para a senhora respirar, fazer contato com esse espaço. E quando a senhora estiver pronta, a senhora pode voltar a responder as perguntas do doutor Tiago? Sim. Podemos? Pode no tempo, não. A senhora está bem? Tô. Ok. Podemos continuar? Então, senhora Sara, eu gostaria que a senhora informasse
se procede, se é verdadeira a informação que a senhora deu, de que não foi apresentado, que você não fez o reconhecimento do Eric na delegacia, não foi chamado para fazer esse reconhecimento, e que quando a senhora foi em delegacia, não foram mostrados sequer fotografias do Eric para a senhora. É correta essa informação? Não, Não é correta? não, Então, a senhora mentiu no depoimento anterior? não menti. Doutor, o senhor me permite uma intervenção? Doutor, mas Não, com só, todo a máxima só um de- minutinho. É porque a gente está falando de vítima e de vítima traumatizada. Então, eu só queria perguntar para o senhor, eu entendo a necessidade do senhor de ouvir isso, acho importante, mas o senhor poderia mudar a forma de perguntar. Em vez de perguntar, é verdade que a senhora declarou, nanana. Olha, a senhora foi feito algum depoimento na delegacia, nanana, e aí o senhor pode usar no debate que ela usou, inclusive usar a fara do depoimento dela. Excelência, eu gostaria de que passasse o depoimento dela para ela ver. Pode ser? O depoimento todo? Não, é um trecho, tem um trecho, é um trecho bem curto, que é o trecho justamente que ela fala isso. Só para confirmar. Confirmar, porque ela está falando que não, até por questão de falso testemunho, né? Não, doutor, isso pode ser por questão de memória de trauma. A gente Sim, estava na pandemia, ela doutora, estava revisitando esse doutora, lugar. só quero a prova e os autos. Sim. Motivo Não? do debate. Sim, com certeza. Pode mostrar para ela? Dá licença. Hein? A senhora pode virar a cadeira. Faz o vídeo ali atrás. Vai virar? Quais partes? Que a senhora não confirma. As partes que eu não conseguia identificar a pessoa. E por que a senhora não confirma? A senhora foi coagida pelos militares, ou foi coagida da Polícia Civil? Não é período. Pelos policiais militares, eles me coagiram, ou eles tentaram tranquilizar tanto os militares quanto a civil para prestar depoimento, tanto os esclarecimentos disso, posteriormente depoimento formal, de forma coagida pelos militares? Não, Ou pela Polícia Civil? não. Alguém entrou em contato com a senhora, seja por meio telefônico, seja presidencial, para ameaçar a senhora? No dia dos fatos, o local, ele era escuro, foi um local iluminado. Estava à noite, estava de dia. É escuro. Estava escuro, era noite. Sim. O veículo, o seu marido, ele consumia um filme. Sim. Perfeito. A senhora está se informando que tinha um companheiro da senhora era uma pessoa agressiva. Oi? Não entendi. O companheiro da senhora era uma pessoa agressiva. Não, não vi não. Não, ele não tinha sapato. Não. A senhora sabe informar que o companheiro da senhora, que não era agressivo, que não era superior, tem passagem policial por ameaça, por agressões e de uso de Facebook falso? Não sabe? A senhora fez algum tipo de reconhecimento, foi chamada tipo de reconhecimento do acusado, de um ele, em delegacia? Não. E foi mostrado em delegacia algum fotografia do cliente da senhora? Não. E como que a senhora faz o reconhecimento após 5 anos de partido, sem verificar o acusado? Como que a senhora afirma de maneira
categórico que o executor, se a senhora não fez esse reconhecimento, como que a senhora chegou a essa conclusão? Pelas filmagens? Sim. Essas filmagens foram apresentadas para a senhora onde? Pelo processo. Não, eu quero fazer as perguntas. Justamente. Sara, perdoa, tá? Reviver, mas é necessário. A gente está buscando, como eu disse, que a promotora, eu entendo essa assistência, o aduno, doutora. Só que a gente tem que firmar essa prova, porque isso é muito sério. A senhora acabou de afirmar que, palavras da senhora no vídeo, todos viram aqui na sala, que a senhora não fez o reconhecimento, que a senhora não viu fotografia, não foram apresentadas. Então, minha pergunta é essa, mais uma vez, a senhora fez um reconhecimento formal do acusado Eric? Não. A senhora foi convidada na Polícia Civil para fazer esse reconhecimento? Eu fui prestar depoimento, mas ele não compareceu no dia. Tá. Mais uma vez, a senhora fez algum reconhecimento pessoal dele? Não. Foi apresentado sequer fotografias dele? Sim, já vi fotografias dele em redes sociais. E por que a senhora disse no seu depoimento há 5 anos atrás, 5 anos posteriormente ao fato, uns 2 anos atrás, que não foram apresentadas essas dele? A senhora mentiu no depoimento em juízo? Não. Doutora, pela ordem, inclusive na continuidade do depoimento, ela fala que tomou conhecimento da autoria pelo processo. No processo há diversas fotos do réu. Dizer para uma vítima que ela mentiu, isso é faltar com o dever de humanidade, Eu doutor. estou dizendo, estou perguntando. O senhor trabalha as contradições no debate, por gentileza. Doutora, e ela informou que viu fotos no Facebook, então foi aí No que ela viu processo, as fotos. tá. É. Então, a senhora confirma que o contato visual que a senhora teve do Eric foi tão somente através do processo e não no dia dos fatos? Sim, que eu, nos dias dos fatos, eu vi ele assim, mas não vi as características de falar. Eu vi ele assim, porque quando ele abaixa o vidro, dá para ver, assim, o rosto da pessoa, mas como ele saiu acelerado, mas pelo nome dele eu consegui puxar e vi as fotos dele. Então, a senhora conseguiu puxar que era o Eric pelo nome dele? Não, que já tinha no processo, ele já tinha, quando eu fiz o depoimento que ele foi intimado, já tinha no processo o nome dele. Então, a senhora tomou conhecimento que seria o Eric, tão somente por Sim. informação do processo. Então, a senhora... Não, e no dia da audiência que teve, que eu relato aquilo ali, eu já tinha visto fotos dele, sim. Perfeito. Sem pergunta, excelência. Muito obrigado. Senhora Sara, no dia dos fatos, que a senhora foi lá prestar depoimento, a senhora passou os dados do carro do autor do fato? Passei a cor, as características, a marca, né, do carro, um Honda Civic. E aí a polícia procedeu à investigação, Sim. foi isso? E a senhora acompanhou as investigações e Sim. o que foi sendo inserido lá? Sim. Certo. Os jurados necessitam de algum esclarecimento? Se necessitarem, podem fazer por escrito. E eu já tenho uma pergunta aqui. Se tiver mais alguma, é só enviar. A senhora respondeu no finalzinho, mas o jurado tinha feito essa pergunta antes da senhora responder. A senhora viu o rosto do atirador? Vi, não vi assim nitidamente, mas vi. Vai ter mais alguma pergunta? Não? Ok. Então, a senhora está dispensada. Indago as partes se ela pode deixar o local. Não entendi. Ela pode ser liberada? Por mim, perfeitamente. Ok. Sim, eu A senhora posso aguardar assistindo? Pode assistir, se a senhora quiser. Qual o seu nome completo? Alexander Neves Araújo, Qual a sua profissão? policial civil do Estado de Minas Gerais. O senhor está aqui hoje para nos ajudar a esclarecer os fatos, tem o dever de dizer a verdade. O Ministério Público vai lhe fazer algumas perguntas. Sim, senhora. Policial Alexander, bom dia, tudo bem com Bom o dia, senhor? doutora. Essa ação penal aqui, ela versa sobre o homicídio do Emerson Pereira Barbosa. O autor aqui é o Eric Ferraz Martins. Esses fatos aconteceram nas eleições de 2016. O
O senhor atuou como investigador nessa ação. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é se o senhor confirma os documentos investigatórios, tem pelo menos, no mínimo, uns 2 relatórios bem completos nesse processo. O senhor confirma a atuação do senhor nesse caso e os relatórios que estão no processo? Sim, senhora, doutora, confirmo. Tá. Sobre essa investigação, o que o senhor se lembra que foi realizado de diligência de como se apurou a autoria delitiva desses fatos? Doutora, o início da investigação foi um pouco conturbado até por conta da situação do prédio. Eu lembro que o síndico acabou disparando um e-mail para os condôminos, que dificultou um pouco a gente conseguir as informações. O senhor me perdoe, só para situar o conselho de sentença, se o senhor puder iniciar a fala do senhor já fazendo um resumo do que a equipe de investigação recebeu da Polícia de Plantão dos fatos, para os jurados já ficarem situados Sim, sobre a senhora. situação. Esse foi um fato que ocorreu, salvo engano, dia 2 de outubro, dia das eleições de 2016. Foi a nossa equipe, a equipe de segmento, recebeu da equipe de plantão a informação de que teria ocorrido uma discussão de trânsito, em razão de um veículo que teria saído de um condomínio na rua Canoas, e em razão desse momento que o veículo que estava seguindo com a vítima, junto com a esposa e uma criança no banco de trás, foi fechado por esse veículo que saía desse condomínio, motivou ali uma discussão. Em seguida, esse veículo que saiu do prédio, seguiu à frente, ele começou a atrapalhar o fluxo do trânsito. Isso foi perceptível nas filmagens, que inclusive foram juntadas no processo. Dado momento, a vítima tentou fazer uma ultrapassagem pela direita. No momento que foi efetuado um disparo de dentro desse veículo, um Honda Civic, que acabou atingindo o rosto do motorista. Ali foi uma situação que não existia relação entre autor e vítima, né? E por isso eu digo da dificuldade da gente conseguir identificar o autor, e isso aí demorou algum tempo. E aí, assim que a nossa equipe teve ciência desses fatos e conseguiu angariar algumas imagens, a gente começou as investigações, tendo como foco principal o condomínio, uma vez que o veículo do autor, que efetuou os disparos, que efetuou o disparo, teria saído dali. A dificuldade que eu digo em razão do síndico é justamente essa, porque logo na nossa primeira visita, o síndico do condomínio informou a todos os moradores que a polícia estava ali. Teria ido buscar algumas informações. Isso dificultou um pouco as investigações, inclusive isso foi relatado no primeiro relatório. O e-mail, tudo que foi feito. E a informação precisa que a gente tinha, que quem entrou no condomínio e saiu utilizando aquele carro, utilizou-se de um controle próprio, de uso exclusivo de moradores do condomínio. O porteiro, ele estava muito temeroso de prestar alguma informação que pudesse indicar o autor e limitou-se somente a dizer que não identificou aquele indivíduo porque ele utilizou o controle próprio de morador do condomínio. Passado algum tempo, a nossa equipe recebeu algumas informações de que esse veículo teria seguido para o sentido da Ventosa, o bairro Marajó. A gente ficou fazendo algumas diligências e demoramos muito a conseguir algumas informações relevantes, né? E aí a gente conseguiu, numa determinada ocasião, conversando inclusive com um morador, que logo depois de conversar com a gente, ele optou em se mudar, e isso aí causou uma estranheza para a gente, porque a gente via nitidamente que ele estava com muito medo de conversar com a gente, e aí ele se mudou do condomínio, num determinado momento, ele juntamente com a família, e numa certa ocasião, uma outra pessoa de dentro do condomínio nos informou que o veículo que tinha sido utilizado naquela data havia regressado meses depois, salvo engano, no final de janeiro. Aí nós estivemos no condomínio, e o condomínio, depois do crime, adotou uma política mais rígida de acesso ao interior do condomínio.
inclusive mudando as câmeras do local, colocando câmeras um pouco melhores. E a gente conseguiu, nessa data, identificar a placa desse carro. Em diligência de campo, a gente conseguiu localizar esse carro dentro da ventosa, que corroborava com a informação que a gente tinha tido nos dias próximo à data do crime. Só para pontuar, no momento em que tem essa informação de que esse veículo voltou, o senhor, a partir desse acesso com câmeras melhores, consegue identificar esse veículo, a placa, e, a partir de então, esse mesmo veículo é visto na ventosa. Sim, senhora. O senhor pode esclarecer o que é a ventosa? Sim, é um aglomerado que tem na região oeste, uma região bem conturbada, com vários homicídios, onde, inclusive, eu trabalhei por 10 anos. Pois não. Os senhores viram esse veículo lá? Sim, a nossa equipe já estava há alguns meses tentando identificar esse veículo, né? E quando a gente conseguiu essa placa, a gente conseguiu localizar esse carro dentro da comunidade, inclusive foi feito um registro fotográfico dele no dia que a gente conseguiu visualizar, num trabalho de campanha e monitoramento que nós fizemos, e passamos então a pesquisar quem que seria o proprietário daquele automóvel. E a gente viu que o veículo estava no nome de uma mulher, e conseguimos identificar o endereço dela dentro da comunidade. E aí fomos até o imóvel, e aí um indivíduo de nome Virgílio, ele nos recebeu, indicou que o carro seria dele, explicou uma situação de financiamento desse carro, informando que o carro, eu acho que ele não tinha crédito para comprar, e eu acho que o carro teria sido comprado no nome da mãe ou da irmã, eu não vou precisar, mas eu sei que era uma situação desse porte. Então, ele foi intimado a comparecer na delegacia, uma vez que aquele veículo, que ele disse ser proprietário, era o veículo que tinha sido identificado dentro do condomínio. E aí ele compareceu na delegacia, informou que não devia nada, que não tinha problema nenhum de ir lá prestar o depoimento dele. Quando ele chegou lá e soube do que se tratava, ele, de pronto, indicou, olha, o carro é meu, mas eu nunca estive nesse lugar, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que é daquela região. E aí ele indica o nome de um morador do prédio. E aí isso, para nós, foi crucial para poder desenrolar o restante da investigação. Ele informa que o nome do amigo seria Eric, e que aí, na sequência da oitiva dele, ele informa que havia emprestado esse carro por 2 vezes, ou um pouco mais, não sei. Já teria emprestado o carro algumas vezes, e aí, na data específica, ele se recordou, por se tratar do dia da eleição, um dia atípico. Então, ele recordou que teria emprestado o carro para o Eric naquela data, na data do crime, e que o Eric havia, inclusive, demorado um pouco para retornar com esse carro para ele, né, nesse evento que eles estavam lá. E aí a gente começou a buscar mais informações relativas ao Eric. Ele deu a certeza de que quem teria rodado com o carro naquele dia seria a pessoa do Eric Ferraz. E esse Eric Ferraz era um morador de dentro do condomínio, então a gente já fechava uma situação em relação à localidade, da onde iniciaram os fatos. E depois de muito custo, muitas diligências realizadas, nós voltamos a tentar buscar o primeiro indivíduo que a gente conversou com ele, que de maneira nenhuma quis seguir com a gente para a delegacia para prestar um depoimento formal, mesmo sendo oferecido a ele a possibilidade de um depoimento sigiloso, né, que, de acordo com a portaria do Tribunal de Justiça e Defensoria, ele optou em não fazê-lo por temer, em razão a algumas situações que depois ele pontuou para a gente, que seria alguns contatos que esse indivíduo que residia no condomínio teria com pessoas do aglomerado, com pessoas de fora ali, pessoas ligadas ao crime, não só do aglomerado da Ventosa, como também do Cabana. E aí a gente entendeu qual Cabana foi... Pai Tomás. Sim, senhora, Cabana do Pai Tomás. Outro aglomerado de grande expressão na região metropolitana. E isso ficou levantado nos trabalhos? Essa proximidade, essa amizade, essa intimidade do senhor Eric com lideranças do tráfico em Belo Horizonte? Sim, senhora, amplamente demonstrado através
das redes sociais, ele não escondia isso de ninguém. Então, a gente conseguiu compilar um número grande de informações relativas a essa proximidade dele com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Dentro da Ventosa, inclusive, o Mequecheu, que até pouco tempo era tido como uma das maiores lideranças da região. E outras da região do Cabana, por exemplo, com fotos dele com pessoas ligadas ao, hoje, talvez, o criminoso mais procurado de Minas Gerais, o Rafael Paraíba. Parece que tinha uma foto dele, tinha ele juntamente com o irmão do Paraíba, Maurício. E daí para frente a gente conseguiu algumas informações, né? Num primeiro momento, uma informação que a gente teve é que o indivíduo que teria adentrado ao condomínio, ele namorava uma pessoa de lá de dentro, mas essa informação ela não prosperou em razão, inclusive, da questão do controle, né? E depois essa informação foi completamente descartada em razão das outras informações que a gente obteve, inclusive de pessoas que estavam no pátio no momento que o veículo saiu e que asseguraram que quem estava dirigindo o carro seria o Érico. Ou seja, a polícia seguiu todas as linhas de investigações Todas. possíveis para identificar a autoria. Sim, senhora. E depois que a gente conseguiu angariar mais informações, teve inclusive uma busca que foi feita na região, né? Não por mim, mas por outros policiais. E parece que o pessoal do condomínio, né, as pessoas que teriam observado a situação no dia dos fatos, criaram um pouco mais de confiança. Depois disso, a gente conseguiu um DDU informando que quem seria o autor seria realmente o Érico. E, para além disso, antes até do DDU, a gente conseguiu informações de uma pessoa que estava no pátio e que viu a cena. E ele informou que, na data dos fatos, a pessoa que entrou no carro ela, aliás, entrou no condomínio utilizando aquele veículo, ele teria parado numa vaga, salvo engano, de deficiente, de frente o bloco do lado contrário do estacionamento de onde residia o Érico Ferraz, e teria ido até um ponto do estacionamento onde estava estacionado um veículo ponto. E dentro desse carro ele teria retirado alguma coisa de lá de dentro, salvo engano, uma bolsa, uma pochete, alguma coisa assim, e retornado para o carro e dali seguido. Quando a gente fez um levantamento dentro do condomínio, a gente percebeu que a vaga indicada onde estaria o ponto era a vaga pertencente ao Érico Ferraz. Então, mais uma situação de consonância com as informações que a gente tinha e que levava a autoria ao indivíduo Érico Ferraz. O senhor pode explicar para o Conselho de Sentença o que é DDU? Tá. DDU é um meio de denúncia fornecida pelo Estado para que pessoas possam, de forma anônima, indicar quem é o autor de algum crime. Então, é feito de uma maneira onde a pessoa que faz a denúncia ela é resguardada e ela imputa os fatos, ela dá uma descrição do que ela percebeu, do que ela viu. Situação essa que pode, na maioria das vezes, ajudar a polícia a desvendar algum tipo de crime, tanto para tráfico, quanto para homicídio ou outros crimes de natureza grave. O DDU, a sigla, inclusive, é Disque Denúncia Unificado. Então, ele serve justamente para isso, para que as pessoas da sociedade possam prestar ali, né, um serviço de informação para que a gente possa seguir o caminho mais correto da investigação. Nesse caso, foi preciso, porque a informação contida no DDU ela se alinhava perfeitamente com tudo aquilo que a gente tinha levantado até aquele momento. E, diante dessa informação que a gente obteve, dessa pessoa que estava no pátio na noite do crime, a gente fez, inclusive, uma medição, era pouco mais de 150 metros do local onde ela estava, e ela relatou para a gente, inclusive, que escutou o estampido. E ela informou que teria ido até aquele carro. Quando a gente verificou que a vaga onde o carro que foi declinado para a gente seria o carro, a vaga, né, do Érico, nós buscamos num registro de informações do condomínio qual seria
a vaga e o carro utilizado por Eric, e, para nossa surpresa, a gente identificou justamente um ponto que teria sido declinado pelo indivíduo que nos prestou a informação. O Eric, durante o depoimento que ele prestou na delegacia, ele confirmou que tinha esse carro, que teria vendido ele por algum motivo, teria comprado um outro veículo. E dali para frente a gente conseguiu as informações indicando E ele que confirmou também que pegava o carro emprestado do Virgílio? sim, senhora. Ele chegou a informar que já pegou esse carro, só que ele não confirmou a data. Um Honda Civic. Sim, senhora. Ele informou que já teria rodado naquele veículo. Ele chegou a mencionar que no dia 27 ou no dia 29, acho que no dia, as filmagens são do dia 29. Aí eu lembro porque na comunicação, inclusive, a gente tinha uma dúvida com relação à data, mas o Virgílio depois tinha esclarecido que o carro esse carro teria ido para a oficina e que no final de semana, após ter pego esse carro, salvo engano, ele pegou o carro na sexta, que era 27, e no dia 29 ele teria emprestado de novo esse carro pro Eric, que fez uma rota muito próxima daquilo que teria acontecido no dia 2. Saiu, estava num evento, pegou o carro com o pretexto que iria buscar alguma pessoa, ou algumas meninas, e passou no prédio. Aí, no prédio, ele estaciona o carro num local que, segundo o nosso colaborador, é o mesmo local que foi parado da outra vez. Porém, dessa vez ele demora um pouco mais, porque, segundo o nosso colaborador, acho que ele entrou no prédio, então ele demora um pouquinho a mais do que da outra vez. Da outra vez ele parou o carro, foi até dentro do próprio estacionamento, coisa de menos acho que uns 15 metros, coisa muito próxima, e teria depois retornado e saído no momento que aconteceu o homicídio. Da segunda vez que ele entra no condomínio, que foi a data que a gente conseguiu visualizar a placa, a gente conseguiu perceber, inclusive, que realmente tinha uma mulher dentro do carro, assim, uma pessoa dentro do carro. Só que, porém, nesse retorno, nessa segunda oportunidade, ele demora um pouco mais, porque ele sobe no apartamento dele e depois ele segue para encontrar com o pessoal. Policial Alexander, alguns pontos. O senhor trouxe que essa ligação do Eric com lideranças da traficância local gerou uma certa intimidação das testemunhas, a ponto dessa testemunha, que inclusive viu o Eric entrando nesse Honda Civic no dia do crime, não querer se identificar. Sim. Isso também teve algum reflexo na obtenção das filmagens relacionadas ao crime? Então, doutora, eu tomei o cuidado de prestar essa informação com muita responsabilidade, porque o fato de informar que essa pessoa mudou poderia, inclusive, gerar a identificação dela. Então, a gente aguardou que algumas outras pessoas tivessem mudado. Essa, em particular, foi nos dito por ela mesma que mudou em razão do temor, porque sabia que o autor mantinha um contato, né? Não vou dizer relacionamento, mas um contato com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, pessoas perigosas. Um outro fato importante, só para complementar, no depoimento do Eric, ele informou que teria, sim, já sido conduzido à delegacia e preso, né, por porte de arma, inclusive uma arma semelhante à que foi utilizada no crime. Esse era um detalhe importante que a gente... Porte legal de arma Sim. de fogo. E a arma era uma arma condizente com a arma que foi utilizada no homicídio. Ok, mas eu vou repetir a pergunta para o senhor. Sim. Essa dificuldade da obtenção de provas, o senhor, em razão da intimidação, o senhor também percebeu ela em relação, por exemplo, às filmagens de negativa, de morador de fornecer filmagem, de apagar, ou de pessoas da vizinhança ali, do trajeto ali feito pelo veículo Honda Civic? Do trajeto, a gente não teve tanta dificuldade, mas a gente encontrou algumas, mas também de ordem técnica. Mas a gente acredita, sim, que algumas imagens, né, ou até relatos de moradores, pessoas próximas, eles tenham sido dificultados em razão de temer pela proximidade do indivíduo
questões ligadas ao tráfico de drogas. A princípio, então, a companheira senhora Sara, da vítima, relatou que o veículo do qual o autor fez o disparo seria um Honda Civic prata. Só que, no curso das investigações, se apurou que era um Honda Civic dourado. Sim. O senhor pode falar sobre se há proximidade de cores, sobre as condições de iluminação, se era possível haver essa confusão, sobre a qualidade das imagens obtidas? O senhor pode trazer isso, por gentileza? Senhora. As câmeras que foram arrecadadas inicialmente, e aí a gente tem uma questão até de experiência com captação de câmeras que a gente tem na Delegacia de Homicídios, que basicamente a gente busca todas as imagens que a gente pode quando acontece um crime dessa natureza. A gente percebe que quando a qualidade da câmera ela tem uma resolução baixa ou a própria luminosidade da via é baixa, isso influencia diretamente na cor do veículo que a gente está percebendo ali. E o veículo que foi utilizado, ele é uma cor dourada bem clara, né? E que, ao ser captada numa câmera de baixa resolução, como foi o caso inicial, essa cor ela não se destaca como dourado, ela se destaca como prata. Então, o carro, até a olho nu, durante a noite, uma pessoa pode confundir essa cor como prata, como cinza, claro, prata, uma cor desse tom. Então, a cor do carro, para nós, não era tido como fundamental naquele momento, em razão da gente ter ciência que essa tonalidade de cor, em razão da câmera, pode ser alterada. A gente tinha a certeza de que o carro seria de cor clara e não cor escura, né? E a gente se deparou exatamente com isso, com o carro, que a tonalidade dele, até durante o dia, ela se resume numa cor mais dourada. Contudo, à noite, até a olho nu, esse carro pode ser confundido, sim, com um carro prata. Assistindo os áudios da instrução no sumário, veio uma informação pela assistência da acusação de que, quando ouvido, o porteiro do prédio, esse que o senhor disse que teve temor de identificar, foi visto nas proximidades da delegacia na companhia do réu Eric. O senhor teve ciência disso? Teve informação sobre isso? Foi informado para a equipe de investigação que sim. Eu, particularmente, não vi, mas a gente foi O informado. senhor não viu o porteiro na companhia do Eric, mas chegou à equipe de investigação essa informação de que o Eric foi acompanhar o depoimento do porteiro. Sim, senhora. Entendi. A última pergunta, policial. Alguma dúvida de que o Eric Ferraz Martins foi autor Só para desse... complementar, Sim. doutora, o próprio porteiro, numa conversa informal com a gente, ele não colocou isso no depoimento dele, mas ele disse que temia. Ele disse que tinha medo, que ele não queria... No dia, inclusive, que a gente esteve lá, porque ele não estava no dia que a gente foi, porque era uma questão de plantão, até a gente conseguir identificar, fazer com que ele fosse lá. Ele se demonstrou extremamente temeroso em conversar com a gente, informou, ele deu, num primeiro momento, uma informação de que teria visto uma pessoa de cor escura dentro do carro, assim, nitidamente com medo de prestar informação. E aí, depois disso, ele foi feita a coleta da informação dele em sede de delegacia, foi colhido o depoimento formalmente, e lá ele confirmou de novo que tinha medo de falar, porque ele temia algum tipo de represália. Então, a gente percebeu que ele não queria se envolver, porque ele sabia quem que era, e ele estava muito próximo da guarita ali. Ele estava muito próximo, ele tinha condições de visualizar quem foi, mesmo a pessoa adentrando com controle próprio. E ele se limitou a dizer isso para passar uma certeza de que ele estava colaborando com a justiça, com a polícia, com a investigação, ao ponto que ele disse, olha, só entra aqui quem tem o controle. Então, a gente tinha plena consciência que, para adentrar lá, teria que ter o controle do portão. Então, ficou muito claro que o porteiro deu a colaboração possível de forma a se resguardar e não sofrer represálias. Exatamente. Okay. A última pergunta, policial, depois dos trabalhos investigativos, dos vídeos, das oitivas, de todos esses elementos de prova,
alguma dúvida de que a autoria do homicídio do Emerson Pereira Barbosa o responsável foi o Eric Ferraz Martins? Alguma dúvida de que o Eric é autor desse crime? Para a equipe de investigação, doutora? Nenhuma. Sem mais perguntas por parte do Ministério Público. Muito obrigada. Por nada. Assistente de acusação com perguntas? Bom dia. Sentença, bom dia a todos. Pois não? Obrigada. O senhor, vou enfatizar aqui, A senhora é a... eu sou a doutora Elisângela, assistente de acusação. Sim. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta para que ficasse mais claro sobre a questão do veículo, né? O Honda Civic, da cor dourada, champanhe, digamos Champanhe, assim, né? acho que seria essa cor. E aqui nós temos nos autos, eu gostaria que o senhor desse uma olhada, e o conselho também, se eu puder mostrar impresso, esse veículo, essa imagem, faz parte da investigação juntada aos autos que a sua equipe, né, o senhor e a sua equipe fizeram, e quando o veículo retornou ao condomínio. Era por volta das 19h50. O senhor pode me falar se era esse veículo de cor dourada que se assemelha à Nessa prata? foto, inclusive, a gente percebe que a tonalidade é cinza. Então, a gente não tem dúvida de que é o carro do vigílio, que é o carro que foi indicado pelo proprietário, né, como sendo o carro que foi utilizado pelo Eric. Inclusive, né, nessa situação, quem está conduzindo é o Eric. Sim. Então, o senhor entende, como o senhor fez parte dessa investigação e pôde ver esse carro, esse horário aqui era às 19h40. É um horário que foi registrado pelas câmeras Sim, senhora. do condomínio, né, onde o Eric é morador, e estava com o veículo da segunda vez que ele utilizou o mesmo veículo no dia do crime. Sim, senhora. Então, o senhor pode me dizer se é facilmente, nós podemos facilmente dizer que ele se assemelha a uma cor prata? Sim, senhora. Inclusive, aí, a iluminação e a câmera é melhor do que a do dia dos fatos. Então, com essa câmera aí, a gente consegue perceber que esse veículo pode sim ser confundido com prata ou cinza. No dia dos fatos, ainda mais a possibilidade aumenta em razão da qualidade das câmeras e da luminosidade da rua. Sim. Eu gostaria de saber da sua equipe, para que ficasse mais explicado, assim, mais coerente para nós, sobre quando os moradores do condomínio avisaram, né, de forma anônima, avisaram que o veículo que estava no dia do crime retornou ao condomínio e eles avisaram de forma anônima. E o que a equipe fez dessa segunda? O veículo voltou num domingo à noite, salvo engano. Eu posso estar equivocado, mas eu tenho 99% de certeza que foi num domingo à noite. Essa foto do dia 29 de janeiro é num domingo à noite. A informação chegou para a gente nas primeiras horas de segunda-feira. A nossa equipe se deslocou imediatamente para o local, de forma diligente, a tentar resguardar essas imagens, em razão do que a gente tinha vivido meses anterior, né, meses antes. E a gente conseguiu, então, capturar essas imagens aí, que são essas que a senhora acabou de mostrar. O senhor sabe me dizer se, e consta dos autos, tá? Essas fotos seriam as fotos que foram tiradas, né, em redes sociais do Eric com algumas pessoas ligadas ao narcotráfico. Sim. De Belo Horizonte? Para a direita é o Mequecheu. Na foto de baixo, esse do meio ao lado do Eric, esse centralizado de camisa listada de branco e azul ao lado do Eric é o Maurício, parente do Rafael Paraíba, considerado hoje o 01 do tráfico em Minas Gerais. Então, essa foto aí tem pessoas ligadas ao tráfico, um na Ventosa e um no Cabana. Ok. O senhor sabe me dizer
se dentro das passagens policiais que o réu, que estão constando, né? As passagens policiais que o réu tem, além da posse ilegal de arma de fogo, tráfico, drogas ou envolvimento com drogas? Doutora, já tem algum tempo, eu sei que tem na FAQ dele. O porte de arma eu me recordo bem porque ele mencionou isso na própria oitiva dele, né? Agora, o tráfico eu não estou me recordando, mas tem na FAQ, porque a investigação puxou todos os dados dele, todas as ocorrências. Sim. Então, não há dúvidas de que as pessoas, os informantes anônimos, né, isso é praxe, às vezes em qualquer relação da polícia, de investigação, né, ficou claro, bastante claro, sobre a periculosidade, o temor das pessoas que contribuíram com essa investigação. Sim, senhora. Ficou óbvio. Tá. Eu agradeço. Sem mais perguntas. A defesa tem pergunta? Tenho sim, excelência. Bom dia, senhor Alexander. Bom dia, doutor. Prazer, Thiago Vieira, Bom patrocínio de dia. defesa do Érico Ferraz. Pois não. Queria só esclarecer alguns pontos, por gentileza. Pois não? O senhor já informou aqui para a doutora promotora que participou ativamente, diretamente, de todas as diligências desde o início das investigações, correto? Sim. Perfeito. E consta aqui nos autos do processo um primeiro relatório realizado pela Polícia Civil, mais precisamente pela equipe do senhor, onde consta o senhor como relator desse relatório. Esse relatório foi lavrado no dia 21 de novembro de 2016, ou seja, basicamente 20 dias após a execução, após esse evento fatídico, tá? E consta nesse relatório, eu queria saber, primeiro, se o senhor reconhece esse relatório como sendo da sua relatoria e se essa assinatura é do senhor. Sim. Perfeito. Nesse relatório de relatoria de Vossa Excelência, consta que... vou pedir vênia, tá? Para ler um trecho aqui, ó. Ainda na tentativa de localizar o veículo utilizado no crime e, consequentemente, identificar o autor do disparo, diligenciamos, fomos no local dia 20 de outubro de 2016, no condomínio Parque Gramado. No local, um morador que preferiu não se identificar. Aí eu vou pontuando. Esse morador que você cita no seu relatório, que preferiu não se identificar, foi a primeira testemunha anônima que você cita para a promotora? Doutor, essa pergunta eu não vou responder, porque se alguém tivesse conhecimento de quem a gente conversou inicialmente, pode ser que o senhor tenha condições de qualificar o meu colaborador. O senhor vai me perdoar, mas o senhor é obrigado a responder. Ué. Eu respondo. Excelência. Eu respondo, desde que não qualifique o meu colaborador. Não, a pergunta não é essa. Sim. A pergunta, ele tem um relatório da Polícia Civil, onde ele é o relator, é o primeiro relatório. Ele é o relator, ele acabou de... Salvo engano, essa primeira pessoa que o senhor... Não, estou respondendo a sua pergunta. A primeira pessoa que o senhor fala que está conversando comigo aí, eu não posso falar que é a primeira pessoa, mas eu conversei com uma pessoa, sim. Nossa equipe conversou com várias, e dentre essas que eu acho que consta no relatório, essa pessoa é a que eu informei que, num primeiro momento, teria dito que o indivíduo que adentrou no veículo teria uma namorada dentro do condomínio, informação que foi descartada no curso da investigação. Então, perfeito. Então, essa informação procede, que constou no seu relatório. Se claro, doutor, está no meu relatório, claro que procede. Claro que procede. Então, mas o senhor acabou de falar que essa primeira testemunha... Não falei que era a primeira testemunha, doutor. Não, eu estou falando que é mais uma das pessoas com quem a gente conversou. Tá. Essa testemunha aqui, sim, seja a primeira, terceira, quinta, que está aqui no relatório. Relatório do dia 21 de novembro, de relatoria de Vossa Excelência. Sim. Ela disse que seria o executor, seria o Eric, ou que viu o Eric, ou citou o nome de Eric? Não. Perfeito. Prosseguindo aqui, o senhor também confirmou de forma categórica. O senhor falou assim, foi o Eric sim, inclusive ele tem um porte de arma, uma passagem com arma, e a arma é semelhante. Ele que informou que teve Posso fazer a pergunta? Sim, claro. Posso concluir a pergunta, claro. Por gentileza? O senhor informou de forma categórica que seria o Eric, inclusive que a arma que ele foi preso, seria semelhante à arma utilizada na execução do crime. O senhor afirmou isso.
O senhor Sim. confirma? Confirmo. Perfeito. Quantos anos de polícia o senhor tem? Meu concurso é de 2008. 2008. Então, o senhor tem uma experiência com armas. Sim. O senhor conhece de arma, né? Sim. Uma arma calibre 32, ela equipara uma arma calibre .380? Doutor, o calibre da arma aí, salvo engano, na perícia, ele não foi concluído como sendo uma 380, eu acho. Perfeito. Então, se não foi concluído na perícia, como que o senhor pode afirmar que de forma Pela arma- categórica o senhor é perito? Pela arma que ele disse ter sido apreendido com ele. Qual Não, arma? não sou perito, sou investigador. E como que o senhor chegou? Eu quero entender como o senhor chegou na conclusão que seria semelhante à arma. Pela fala do próprio Eric. Qual que foi a fala do Ele Eric? foi apreendido com um tipo de arma que o calibre era semelhante. O Eric disse que a arma que ele foi apreendido seria Não, semelhante à da ele execução? disse que a arma, que ele foi apreendido com a arma. E essa arma, a gente entende que o calibre seria semelhante. O senhor entende com a sua equipe, Sim. baseado Pelo calibre da arma. pelo calibre da arma que ele foi apreendido. Sim. E qual o ano que ele foi apreendido com essa arma? O senhor Não saberia? consigo me recordar. Não? Não. É 2013. Só para título de informação, tá? Para o conselho de sentença, essa arma foi 2013. O Sim. evento fatídico é 2016. Sim. Uma arma .32, outra supostamente uma .380. Mas vamos prosseguir. O senhor também informa aqui a questão de forma segura, a questão do veículo. As imagens arrecadadas nos autos do inquérito do processo, elas são imagens fidedignas. Deixa eu complementar a pergunta, por gentileza. Fidedignas no sentido seguinte: pelas imagens, botando a imagem ali agora para o conselho de sentença, eles vendo essas imagens a olho nu, ou que seja através de uma perícia, teria como identificar nessas imagens, eu queria que o senhor respondesse isso, se vendo as imagens que o senhor verificou, se teria como identificar a placa, se teria como identificar a pessoa e se teria como identificar ainda mais Eric, de forma objetiva. Sim ou não? Se a gente tivesse conseguido identificar a placa naquele dia, ele teria sido preso em flagrante, doutor. Então não consegue identificar. Não, no primeiro vídeo, não. Perfeito. E consegue identificar que seria o Eric? Nas câmeras da rua, não. E consegue identificar se seria um homem, uma mulher, um terceiro? Pelas câmeras da rua, não. Muito obrigado. Continuando aqui, estão explorando muito essa questão do narcotráfico. Que o Eric, houve um levantamento de vida pregressa, inclusive, tem fotografias de rede social dele. O senhor sabe se ele trabalhava, se ele tinha empresa, se ele tinha CNPJ ativo, qual que era a atuação, a ocupação dele? Foi feito um trabalho de campo para identificar qual seria a real e a verdade real da vida do Eric? Foi feito esse trabalho pela Foi? Ele tinha uma empresa, salvo engano, um restaurante, uma hamburgueria, algo do tipo. Ah, perfeitamente. Com Na CNPJ ativo? Acredito que sim. Perfeito. E prosseguindo nessa linha de eleição, afirmam aqui que ele teria vínculo com narcotráfico. Inclusive citaram Paraíba. Paraíba é conhecidíssimo mesmo, Mequecheu. Agora, o vínculo que a sua equipe diz que ele tem com Paraíba é em razão de uma foto onde tem Eric com um primo do Paraíba numa rede social? Ou tem uma linha investigativa por trás disso? Eu acho que o senhor tem certeza, eu acho que pelo menos o senhor tem ciência que a gente não trabalha dessa forma, só olhando rede social. Então, se o senhor sabe que a gente foi a campo buscar informações sobre o Eric, eu acredito que o senhor saiba que a gente conseguiu informações de que ele era próximo dessas pessoas, talvez não no tráfico de drogas, porque senão já teria sido preso também por esse motivo, mas que ele tinha uma proximidade, e essa proximidade talvez possibilitasse, inclusive, conseguir uma arma de fogo, como era o caso, como foi o que aconteceu, ele tinha uma arma de fogo no dia do crime, essa proximidade com certeza facilita esse tipo de atuação, esse tipo de contato. E por que não foi juntado isso nos autos do inquérito, o senhor saberia informar? Juntado o quê, doutor? Essas informações. Foi juntado as informações de proximidade dele, Pela- até pelas redes sociais. Agora, quem que o senhor acredita que vai numa delegacia apontar para um indivíduo que aparece numa rede social junto com o irmão do Paraíba? Junto com o 01 ou 02 da Ventosa? Excelência, ele tá pondo opinião. Não estou pondo opinião, estou respondendo a pergunta do senhor. Não, lógico que não.
A pergunta não é essa. A pergunta é qual seria o vínculo dele. O senhor Por queria, conta- então, isso que eu fa- tivesse alguém Formalmente, levado não, na foi- delegacia e colher um Doutora, depoimento doutora. formal de que aquela pessoa é ligada ao Paraíba. Ninguém em sã consciência faria isso, doutor. Outra coisa, o Eric foi levantado se o Eric tinha alguma desavença, se o Eric sequer conhecia a vítima. Como isso consta no relatório, foi um crime de inopino. Talvez bêbado, talvez, aí a gente não pode afirmar, porque ele não foi pego no dia. Mas, por algum motivo, ele efetuou um disparo que acertou o rosto da vítima. Perfeitamente. E nesse dia, inclusive o senhor já disse bêbado, né? Não, eu falei assim, não sei o Tá. motivo. Eu não posso afirmar. Talvez bêbado, perfeito. Nesse dia, seria o dia 2 de outubro de 2016, eleição, correto? Correto. Perfeito. Em dia de eleição, existe uma lei seca, correto? Existe. Então, se existe uma lei seca, não se pode abrir bares e vender bebidas. Pela ordem, Excelência, a lei seca proíbe a comercialização e o consumo de bebidas até um horário determinado. Inclusive, eu estou com a resolução, porque ela não é uma lei, ela é uma resolução do tribunal. Posso fornecer para o senhor aqui, doutor, para não induzir a testemunha a erro, resolução conjunta número 1, de 24 de setembro de 2016. Ela proibiu só a venda e o consumo de bebida alcoólica no artigo 1º, das 6 da manhã às 18 horas, no dia 2. No horário do crime e antes do crime não havia proibição de venda, de consumo e nem mesmo nenhuma limitação para abertura de estabelecimento comercial. Perfeito. A doutora promotora trouxe uma informação interessante para a gente. Com base na informação que ela nos trouxe, eu queria perguntar ao senhor se foi feito um levantamento no dia desse evento fatídico, porque consta no curso da investigação, elaborado pelo senhor, que o Eric, com seus colegas, estariam num bar chamado Zé Pilec. Zé Pilec, este é um bar tido no Buritis. E foi feito por mim. Eu estou nesse processo desde o início, foi feito por mim, à época, uma investigação defensiva com base no provimento 188 do Conselho Federal da OAB, e eu verifiquei que esse estabelecimento estaria fechado por conta, motivo da lei seca, inclusive juntamos questões de Facebook, publicação. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: foi identificado pela equipe do senhor, o senhor poderia afirmar de forma categórica que Eric Ferraz estaria no bar Zé Pilec no dia 2 de outubro de 2016, seja às 10 horas da manhã, às 4 da Quem tarde, às 10 da afirmou noite? foi uma testemunha amiga do seu cliente. No dia 2, a gente ainda não tinha a placa. A gente só conseguiu essa placa no final de janeiro, ou seja, as imagens que poderiam ser fornecidas pelo bar lá do Zé Pilec já teriam se perdido. Perfeito. Não foi feita nenhuma diligência no bar do Zé Pilec em razão dessa situação da placa ter sido alcançada somente dias depois. Então, a equipe do senhor não pode afirmar, porque não fez a A investigação. gente afirma baseando-se na fala do próprio proprietário do veículo, que de forma sem nenhum tipo de constrangimento ou coação, prestou um depoimento claro, objetivo, informando quem que seria o autor. Perfeito. Quem estaria com o carro no dia. Perfeito. Tá nos autos. Tá, isso é 2000, salvo engano, 2004. Sim, tá lá. Porque tá lá a questão O senhor colacionou prints de rede social no Sim. processo, né? Prints que não tinham o anúncio do bar abrindo no dia, mas tem nenhuma prova de fechamento, né? Ok. Prosseguindo aqui, por nada. Foi colhido algum material, foi feito alguma, o senhor sabe informar se foi feito um reconhecimento pessoal do Eric com a esposa da vítima em delegacia? Não foi feito, até porque, Perfeito. como o senhor mesmo disse, dentro do carro não teria como ver, principalmente depois de um estampido que acertou o rosto do marido dela, né? Perfeito. E foi apresentado em delegacia alguma fotografia do Eric para fins de reconhecimento da esposa da vítima? Acredito que não. Perfeito. Também, o senhor constou aqui que teria, anterior, né, que teria chegado à equipe do senhor uma informação de que o Eric estaria com a testemunha, o porteiro, mas que o senhor não viu, correto? Eu não recordo bem como que foi essa situação. Eu sei que informaram para a gente na delegacia de que ele estaria próximo dessa pessoa, que o porteiro estaria junto com ele. Ah, tá. Foi aberto algum procedimento de
do artigo 344, o senhor sabe? Não, porque De coação de testemunho? como eu disse, eu não consegui comprovar essa informação. Ah, perfeito. Então não houve comprovação dessa informação. Não. Ah, A gente perfeito. teve a informação, mas a gente não conseguiu pegar junto. Correto. Houve algum tipo de requerimento de exame residuográfico para verificar pólvora na mão do Eric? Doutor, Para o verificar crime, algum de novo, vestígio no veículo? o senhor tem certeza que o senhor sabe qual que é a resposta? O crime aconteceu no dia Só 2. um minutinho. O Eric só Excelência, foi por gentileza. chamado... Aqui é momento de Eu tô produção de respondendo- prova. Eu estou respondendo a pergunta do Só um senhor, momento de doutor. produção, mas- Doutora, eu vou Não. pedir, porque, doutor, com todo carinho e respeito, Eu estou tendo todo carinho e respeito. Só estou exercendo. posso falar, doutor? Posso falar? Claro. Acho que o tom de voz está deixando todo mundo meio acelerado, inclusive eu aqui. Se o senhor puder cuidar do tom, pode fazer a pergunta que for, porque o tom do investigador está sendo muito cordial e urbano. Então, se o senhor puder só fazer de um tom mais amigável, Mas, fica tranquilo. olha, de toda sorte, eu peço perdão, é o meu tom natural, a gente já teve outra audiência, não estou aqui de maneira alguma, e até porque somos adultos. Claro, O senhor é doutor. profissional de polícia, mas eu exerço advocacia, a doutora é uma juíza, a doutora é uma promotora. Isso aqui não tem menino, nós não estamos Claro. no colégio, nós estamos trazendo a verdade. Ela é um conselho de sentença, E é importante- porque parece que assim, a gente está coagindo. Não, eu não tenho Eu intenção gostaria disso, de não. Estou deixar trabalhando, claro, doutor, exercendo eu não defesa. tenho nada contra o cliente do senhor, Doutora, a gente não tem nenhum Eu tipo... vou fazer um esclarecimento. Perfeitamente, da porque testemunha. aqui só para esclarecer para o Conselho de Sentença, aqui não tem ganhador, perdedor, tem uma família lutada, tem uma pessoa correndo na iminência de um julgamento, que vem sofrendo essa coação psicológica, tortura há anos. Então, assim, porque a promotoria está colocando a defesa como se fosse um monstro, e não é isso. Aí eu só estou pura e simplesmente trabalhando a prova dos autos. Em nenhum momento, doutor, eu só estou pedindo um pouquinho mais de gentileza. A gente pode fazer, mas pode fazer de muitas formas, inclusive mais gentis. Mas é a minha forma, eu te peço Investigador, perdão. o senhor Senhora, pode excelência. responder se for feito ou não, e também o procedimento e os lapsos temporais em que o procedimento é realizado. Sim, senhora, doutora. Então, como eu disse, não foi feito nenhum tipo de exame pericial nas mãos do investigado, pelo fato de que ele só foi alcançada a autoria e comprovada, né, com as informações que a gente obteve no curso da investigação, num período muito posterior à data do fato. Ou seja, ainda que ele se dispusesse a fazer, com toda certeza, pela experiência policial, que não seria constatado nenhum tipo de resíduo da data dos fatos, quando ele chegou na delegacia. Muito obrigado pelo Por nada, esclarecimento. doutor. Mais uma pergunta, por gentileza. O senhor saberia informar se houve algum mandado de busca e apreensão junto à residência do senhor Eric, no intuito de recolher essa arma, de verificar se teria algum vestígio desse crime? Por parte da minha equipe, não, porque, como eu Muito disse, obrigado. foi posterior, nós alcançamos a Perfeitamente. informação do nome dele, uma data posterior à data dos fatos. Muito obrigado. Trouxe todos os esclarecimentos, agradeço humildemente, peço perdão Não, se minha de forma- voz pareceu, se te intimidou de alguma forma. Não intimidou né? de forma nenhuma. Perfeito, muito obrigado, viu? Satisfeito, excelência. Em relação ao relatório, que foi uma dúvida do jurado, se no relatório a foto não estiver muito nítida, é porque no vídeo também não estava. Se no relatório ela estiver nítida, foi porque no vídeo ela estava nítida, é isso? O que acontece, excelência? No primeiro momento, as imagens que foram obtidas, até pelas câmeras que estavam dispostas na rua, e nós fizemos um trajeto muito longo para buscar todas as imagens que pudessem corroborar de forma efetiva para a investigação. Essas câmeras que foram alcançadas, nenhuma tinha uma resolução ou uma nitidez muito boa. Então, por isso, em algumas situações, o carro foi tido como cinza, porque algumas pessoas que conversaram com a gente viram pelo vídeo. Outras que estavam na rua viram a certa distância e com baixa luminosidade, informaram que o carro era prata ou cinza. De sorte que nós tivemos também algumas pessoas que falaram, olha, o carro parecia dourado, né? Então, tinha essa controvérsia em relação ao carro, até a gente conseguir, na data posterior, no dia 20, na verdade, no dia seguinte ao dia 29, dia 30, a imagem com mais nitidez, que a gente conseguiu ver a placa do carro, e ainda nessa imagem mais nítida, o carro se apresentava como cinza. No documento, que a gente percebeu que a cor dele era divergente daquela que a gente via na imagem. Mas o carro, de sorte, ele é champanhe ou dourado, mas
todas as imagens que a gente viu o carro ele tinha essa tonalidade acinzentada. Ok. Então, só para esclarecer, não foi na digitalização que as imagens ficaram ruins, é porque realmente o primeiro conjunto de imagens não era tão nítido. Sim. Mais algum esclarecimento que os jurados precisam? Sim. Indago as partes se a testemunha pode ser liberada. O senhor pode ir, então. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Qual o seu nome completo? Éric Ferraz Martins. O senhor está aqui hoje para ser interrogado. Após a qualificação, tem o direito de permanecer em silêncio. Isso não atrapalha a sua defesa. Mas hoje é a oportunidade que vai ter de contar o que aconteceu. O senhor é casado ou solteiro? Sou solteiro. Tem filho? Tenho um filho de 12 anos. Na época dos fatos, o senhor trabalhava? Eu sempre trabalhei. Com o que o senhor Eu trabalhava? tenho loja, eu tenho pizzaria há 20 anos. E quanto que o senhor ganha por mês, mais ou menos? Depende, doutora. Porque comércio é relativo, né? Tem horas que a gente ganha bem, tem horas que a gente só ganha para pagar os custos. Aí varia, né? Entre 10 mil, depende. Tem um mês que tá ruim, a gente ganha até menos. Então, complicado. E o senhor estudou até que série? Olha, eu tenho ensino fundamental incompleto, comecei a fazer faculdade de, meu Deus, segurança do trabalho. O senhor bebe? Não, Fuma? não. Usa ou já usou drogas? Há muitos anos atrás, mas não uso mais. Há quanto tempo o senhor? Tem mais de 10 anos. E naquela oportunidade, que tipo de droga o senhor usava? Não usei droga. Não uso droga. O senhor faz uso de remédios controlados? Não. Já foi preso ou processado anteriormente? Fui preso com posse ilegal de arma em 2013, que eu tinha uma arma na minha loja. O senhor foi condenado? Paguei serviço comunitário e pronto, e fiança. Mais algum outro processo? Não. Existe contra o senhor uma denúncia por fatos do dia 2 de outubro de 2016, por volta das 22 horas, na altura do número 845, da rua Canoas, bairro Estrela do Oriente, nesta capital. O senhor, com ânimos necante, teria efetuado o disparo de arma de fogo contra Emerson Pereira Barbosa, provocando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de corpo de delito de folha 62 a 66, a qual teria sido, por natureza e sede, a causa eficiente de sua morte. Consta aqui da denúncia que verifica-se que no dia dos fatos, o acusado conduzia um veículo automotor da marca Honda Civic, tendo saído da garagem do condomínio Parque Gramado, onde residia, vindo adentrar na rua Canoas, sem interromper seu curso, fazendo com que quase colidisse com o veículo Palio Weekend conduzido pela vítima, que vinha logo em seguida na mesma via. Portanto, a preferência era do veículo da vítima, que com tão atitude imprudente do acusado veio a frear abruptamente seu automóvel, soltando uma frase de baixo calão contra o denunciado, movida pelo inconformismo daquela situação. Revoltado com a reação da vítima, o acusado passou a dirigir lentamente seu veículo pela rua Canoas, impedindo que a vítima o ultrapassasse, a provocando o tempo todo. Em um dado momento, a vítima conseguiu realizar manobra de ultrapassagem, mas ao emparelhar o veículo com o do acusado, foi surpreendida com um disparo mortal em sua face, por ele desferido em sua direção, vindo a perder o controle do carro e colidi-lo contra um muro, falecendo em seguida. Portanto, o móvel do crime foi fútil por uma discussão de trânsito, pelo fato da vítima ter proferido uma expressão de baixo calão contra o acusado e ter tentado ultrapassá-lo, já que estava indignada com a atitude imprudente do mesmo, desencadeada momentos antes. A vítima estava voltando de viagem com sua família, vindo a perder sua vida de uma forma injustificável. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela não poderia esperar ser mortalmente ferida por uma desavença corriqueira de trânsito, não podendo esboçar defesa proporcional à ofensa recebida. E por isso o senhor foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, motivo fútil, e inciso 4º, recurso que dificultou a defesa do ofendido. Essa denúncia que existe contra o senhor é verdadeira? Falsa. Resumidamente, o que aconteceu?
no dia desse fato, que eu me lembro vagamente, eu tinha um ponto preto. Eu saí da minha casa meio-dia, busquei meu filho no Barreiro. Do Barreiro a gente foi para casa da minha mãe. Sempre minha mãe ficava com ele, né? Aí a gente foi para casa da minha mãe. Lá eu fiquei até umas 2, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu peguei e fui para casa de um amigo meu, né? A gente estava lá, ficou na casa dele, que era dia de eleição, perto do colégio, que é eleição eleitoral, que eu voto também. E a gente ficamos lá até tarde. E nesse acontecimento, eu nem sabia que tinha acontecido isso. Eu fui saber da situação 2 dias depois que aconteceu esse fato, né? Tal, e a gente nem deu muita continuidade, a gente viu pela reportagem também o que aconteceu, a gente começou a ver pela reportagem, só isso. Eu moro lá no meu condomínio há 10 anos, continuo morando lá do mesmo jeito. Não saí de lá, tá? E eu estou passando uma situação que eu estou sendo injusto, é acusado injustamente. Simples assim. O senhor falou que a partir das 15 horas foi para a casa de um amigo. Isso. Quem seria esse amigo? Eduardo, E onde fica a casa desse amigo? no Jardim América, E o perto da senhor, Barão Montemelo. o senhor falou que ficou até tarde lá. Isso. Seria isso? Ah, fiquei lá até umas 11h30, a gente ficou lá. O senhor falou também que está até hoje no seu condomínio, só para que os jurados possam entender que condomínio é esse? É na Rua Canoas, 555. É aquele que foi feita a investigação. Isso, tudo certinho. O senhor falou que tinha um ponto preto. Isso. Esse veículo aqui que consta na denúncia, o Civic, o senhor já utilizou dele? De quem seria esse veículo? Olha, esse Honda Civic dourado que eu peguei é do Virgílio, correto? Mas eu não peguei nessa data. Eu peguei, se eu me recordo, 3 meses depois dessa situação, né? 3 meses. Aí eu entrei no meu prédio, tava aí umas meninas, depois saí, fui pegar uma blusa, eu não me lembro vagamente, fui pegar a camisa lá de frio, peguei, entrei, peguei minha blusa, peguei e saí e fui embora, normal, no carro do Virgílio, que é meu amigo, que a gente tinha saído, fui peguei o carro dele 6 meses depois, por aí, foi 3 ou 6 meses depois, se eu não me engano. Então, o senhor já É muito tempo, né? O senhor já começou a explicar um pouquinho, o Virgílio é seu amigo, é isso? Um modo de falar, né? Porque eu mexo no salão dele, eu vou lá, corto o cabelo, assim, conhecido, amigo, assim, que corta o cabelo lá com ele sempre. Quanto tempo o senhor cortava o cabelo? Ah, tem muitos anos. Muitos anos. Ah, tem muitos anos. Isso aí tem muitos anos. O senhor frequentava a casa dele? Não, não, conta a casa do bicho, não. Ele tinha algum motivo para desgostar do senhor? Não, nenhum motivo. O senhor mencionou essa oportunidade, uns 6 meses mais ou menos depois dos fatos, que o senhor pegou esse Honda Civic emprestado. Isso. Em algum outro dia o senhor usou esse Honda? Não usei. E por que estariam dizendo aqui no processo que nesse dia ele tinha sido emprestado para o senhor? Olha, eu vou falar com a senhora bem sinceridade, tá? No dia que eu fui fazer o depoimento, a Polícia Civil me coagiu. Eu fui sem advogado. Eles me pressionaram a falar que era eu que tinha que matar. Eu falei que não. Eles me cercaram lá na mesa. Todos ficaram olhando para mim. Entendeu? O delegado ficou falando que ia jogar esse negócio em mim, jogar esse homicídio em mim. E eu estou falando a verdade, pelo meu filho aqui. Ficou jogando, falando que me coagindo. Eu sem advogado nenhum. Falei que ia jogar esse homicídio, que era para me assumir esse homicídio, que eu ia ficar mais ou menos 8 anos preso, que não sei o quê. Aí eu falei que não ia fazer isso, que eu não fui eu que fiz isso. E o senhor falou não lá no depoimento e foi isso que constou? Falei não e não e não. Mas assim, como é que a polícia chegou na informação de que o senhor estaria usando esse carro? Sabe? Aí eu não sei. Entendeu? Ou alguém que não gosta de mim, sei lá. Alguém, eu não sei onde quiser arrumar isso. Teria algum motivo para o senhor Virgílio ter ido ou
na delegacia ou com os policiais militares, não sei qual foi a ocasião exata, e falado que emprestou o carro para o senhor no dia das eleições, porque esse dia não era um dia comum, era o dia das eleições. Eu não sei, mas com certeza ele está equivocado, né? Porque foi muito tempo. E eu realmente, como eu falei, eu peguei o carro bem depois, nunca peguei o carro na eleição, não estava com o meu carro, estava com ponto preto. Tanto que a Polícia Civil podia ter pegado a câmera do olho vivo da rua lá, que sempre tem um olho vivo na esquina da rua Canoas. E anos que tem lá, tem 2 câmeras ainda. Eles poderiam ter verificado aí. Nesse dia das eleições, o senhor foi para algum bar? Não. Não existe bar aberto. Eu tenho comércio mesmo, eu mesmo não abri o meu. Teria algum motivo para algumas das testemunhas terem afirmado que o senhor foi nesse bar? Não. Nessa data eu não fui em bar nenhum. O senhor tem alguma coisa a alegar contra as testemunhas arroladas no processo? Como assim? As doutora? pessoas que foram ouvidas aqui hoje, na delegacia, durante a apuração pela Polícia Militar também, a apuração pela Polícia Civil, ou na outra audiência que foi realizada no fórum, teriam algum motivo para prejudicar o senhor? Creio que não. Eu até fico triste com o que aconteceu com a família da senhora que aconteceu isso, mas eu realmente não tenho nada a ver com isso. Eu estou sendo, igual eu falei, eu estou sendo crucificado, eu vou querendo pagar uma coisa que eu não fiz. É simples assim. Eu não conheço, nunca vi eles, não sei quem é. Então, Mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? não, só isso mesmo. O Ministério Público tem perguntas? Ele vai responder só a defesa. Não vai responder ao Ministério Público nem aos jurados, A doutor? orientação da sua defesa é não responder ao Ministério Público. Pode responder aos jurados. Posso. Os jurados são... A acusação não tem perguntas, a defesa tem perguntas? eu tenho. A senhora vai responder, Ok. Não. A defesa não tem perguntas. Os jurados necessitam de esclarecimentos? Ok. Então ele pode